Chegamos ao episódio 100 e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. E hoje é um episódio super especial, porque a gente tá completando o nosso 100º episódio. E assim, não é só especial por conta disso, né? É especial porque a gente conseguiu desde o primeiro episódio, desde o episódio 0, né? Esse que é o 101, então. 101. Mas desde o nosso episódio de apresentação, falando, né, sobre a ideia do terror sem medo, tudo. Cara, de lá pra cá a gente conseguiu ter vários ouvintes fiéis, pessoas que comentam, pessoas que estão aqui, pessoas que comentaram uma ou duas vezes, que a gente já leu aqui em algum momento dos nossos múltiplos de 5, né, que a gente sempre faz esses podcasts especiais, lendo e tal. E é muito especial o episódio de hoje, né? É verdade. Tanto é que a gente não vai falar sobre um filme só, a gente vai falar sobre... Vai contar o nosso top 3 filmes de terror da vida. Falar também sobre um filme de terror que marcou a gente, que foi lançado no ano do nosso nascimento. Ou seja, vocês vão saber nossa idade. Sem contar que a gente também vai ler todos os comentários que a gente não leu ao longo desses 100 episódios, né? Que a gente sempre faz um esquema de ler os 5 últimos e tudo. Então tem gente que comenta no episódio, sei lá, 26, que a gente não falou mais aqui, porque, né, não são os 5 últimos. Mas hoje, ó, é isso aí. vai que vai. E lembrando que a gente também tá nas redes sociais, então os comentários que a gente vai ler aqui, inclusive, são do Instagram, são do Threads, são do TikTok, a gente não tem comentário ainda, não. né? Mas enfim, tem visualização pra caramba lá, então a gente também tá no TikTok. E de rede social é isso, né? E é tudo @Terror Sem Medo 13. Muito bom. E se você ficar com dúvida, nossa, como é que é? Tem o Linktree, né? Só buscar Linktree Terror Sem Medo, você vai achar a gente, que é Linktree, @Terror Sem Medo 13. Tá fácil, tá fácil. E se você tá assistindo a gente aqui no YouTube, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Se você está ouvindo a gente e assistindo a gente pelo Spotify e você também é novo por aqui, você pode clicar lá no botão de seguir, pode comentar, pode dar 5 estrelas. Assiste onde você quiser, porque a gente tá em várias plataformas. O episódio de hoje é especial em vídeo. Nem todos os episódios serão em vídeo, mas quando for em vídeo a gente vai avisar. Como a gente já falou, o episódio de hoje, a gente vai falar de 3 filmes, mais um. Então são 4 filmes. É igual o filme 4 do Evangelho, que é 3 mais 1. Aqui também é 3 mais 1. E, para começar, a gente vai falar sobre o filme que marcou a nossa vida no ano que a gente nasceu. Você quer começar? Posso começar. Quantos anos você tem? Tenho 30... Vou fazer 37 esse ano. E você quer tecer? Quero. Teste de onde? Fala aí pra gente. Qual é o filme que você escolheu do ano de 1988? Cara, eu descobri que em 1988 lançou muito filme de terror massa, sabe? Que a gente vai ficar aqui no terror mesmo, né? A minha escolha é Brinquedo Assassino. Porque é um filme que eu assisti na minha infância, então me deu muito medo e tudo, né? Até hoje dá um medinho. O primeiro é o mais sombrio. É o mais sombrio. Principalmente por aquela cena lá do boneco que não tem, quando ela vira lá. Não tem pilha, né? Não tem pilha, né? Icônica. Então, assim. Que eu, inclusive, acho uma das cenas mais icônicas dos filmes de terror, viu? Então. Ela é incrível e acho que ela não tem o seu devido valor dado. Pois é. Então, assim, pra mim é um filme que me assustou bastante. E, assim, o filme em si não me assusta mais tanto, né? Porque, né, a gente já sabe como é que é feito e tudo, né? O Chuck que já é galhofa, né? Ele já foi pra Casa Branca. Então, assim, pra mim é um terror galhofão, mas um terror galhofão que, assim, me faz ter medo de bonecos. Ele me transmite medo de bonecos, assim. Então, o filme não me dá medo, mas a atmosfera dele me traz aquele medinho. Por exemplo, eu detesto bonecos, assim. Eu tenho um pouco de medo. Principalmente boneco tem de som. aparência de gente, assim. Cara, esses reborns aí que tem hoje em dia, cara, eu tenho muito medo. Tenho muito medo. A gente tem uma sinopsezinha desse filme aí? Temos. Uma mãe solteira dá ao seu filho o boneco mais desejado para o seu aniversário, mas eles descobrirão que ele é possuído pela alma de um assassino em série.
E Chuck é apelido pra Charles Lee Ray, né, que é o nome dele, que é a junção de 3 assassinos, né? Charles Manson, Lee Harvey Oswald, que é o assassino do John Kennedy, e o James Earl Ray, que é o assassino do Martin Luther King. Sim. Então eles fizeram essa junção dos 3 nomes e tal, né? E eu gosto muito desse filme também, porque tem muitas curiosidades em volta dele, assim, sabe? Ele foi baseado no boneco My Buddy, que a princípio o Chuck teria o nome do filme, na verdade, né? Em vez de ser Child's Play, seria Bloody Buddy, que é uma brincadeira com My Buddy, né? Então, que é um boneco que foi lançado em 85, e assim, ele desvalorizou pra caramba o boneco a partir de 88 por conta do filme do Chuck, né? E a partir de hoje você só vê bonecos do Chuck sendo vendidos como um boneco de terror e não mais esse My Buddy, que ele é bem diferente, assim, sabe? Bem diferente do Chuck mesmo. É que no Brasil a gente tem um boneco do Fofão, né? É. É bem parecido com o boneco do Chuck. Aham. Que inclusive tinha a lenda da faca. Né? Tinha uma adaga dentro, né? Besteira. Mas quando você abre, tem um negocinho ali Tem. mesmo, só que é Mas pra tipo segurar. a coluna vertebral do boneco. Então, pois é. E onde as pessoas podem assistir esse filme? Na Prime Video. Eu imagino que esteja disponível lá, porque eu fui procurar pra saber, assim, e tal, e tava lá dizendo que dava pra assistir, então... Lembrando que até a sei data desse episódio, né? Pode ser que no futuro não esteja mais. Exatamente. Então, essa é a minha escolha e pra mim foi gratificante saber que esse filme foi lançado em 88. E você, Beats, quantos anos você tem? Eu sou véi. Eu tenho 40 anos. Eu nasci em 1985. E aí? Ó, emblemático, ó, todos os filmes que foram lançados, qualquer escolha sua, tá fazendo 40 anos esse ano. É verdade. Legal. Legal, né? E 85 é um ano muito bom pro cinema em si, né? Cinema em geral, não cinema de terror. Mas 85 a gente tem ali grandes marcos do cinema que tem o nome A Hora de alguma coisa. Uhum. Tem A Hora do Lobisomem, A Hora do Terror. A Hora do Terror, A Hora do Espanto, Aham. né? O primeiro. E A Hora do Pesadelo 2, que é a minha escolha. Como muitos sabem, né? Te acompanham o nosso podcast já. Quem me conhece pessoalmente também sabe, eu sou fã do Fred. Eu tenho uma tatuagem do Fred, que inclusive foi meu presente de aniversário de 39 anos, né? É verdade. Foi a minha escolha porque, cara, eu gosto do Fred. Aqui, ó. Olha aqui, olha isso aqui. Meu negocinho de Porta-copos. porta-copos, né? Que Aham. eu chamo copo pad. Copo pet. É do Fred Krueger, cara. Então. A gente tem um bonequinho de Fred Krueger ali também, tem né? um bonequinho do Fred ali. Tem bastante coisa do Fred Krueger na nossa vida, né? Aham, tem. Apesar de eu saber toda a questão, o Fred Krueger, né? Enfim, ele é um grande ícone do cinema, né? Também, assim como o Chuck. E pra mim, ele é um dos personagens que mais podem materializar na vida real, assim, sabe? Não materializar, mas se tornar real. Dá um medo na vida real. Porque assim, eu tenho medo do Fred. Apesar de ser fã do Fred, eu tenho Mas medo dele. assim, eu fico pensando que tudo bem que a gente não vai morrer porque um assassino matou a gente no sonho. Mas a gente pode sonhar com o Fred. Ou seja, se ele aparece em sonho e ele aparece no nosso sonho, então significa que ele é um dos mais reais. Porque não vai aparecer, por exemplo, um boneco andando aqui me matando, sabe? Tipo, jamais. Sim. Não vai aparecer um Jason correndo atrás de mim numa mata. Mas Mas a gente tá Fred, falando do tipo assim, lúdico, né? do lúdico. Cara, o Fred é um que pode aparecer no seu sonho e talvez você vá acordar com taquicardia, entende? De medo. Como Ou eu já seja, então, tipo assim, ele é um personagem real que pode aparecer na nossa vida de maneira real, sem a gente querer, sabe? E temos sinopse pra esse filme, Blitz. Temos. Uma nova família se muda para a casa em Elm Street e logo os garotos estão tendo pesadelos com Fred Krueger, o falecido assassino de crianças. Desta vez, ele tenta tomar o corpo de um adolescente para continuar matando no mundo real. Caramba. Esse filme é o mais diferente de todos. A gente não vai falar do filme em si, como assim você não falou, como você também não falou do Chuck, mas ele é o filme mais diferente da franquia. Primeiro porque o Fred vem pro mundo real, né? Para matar pessoas no mundo real. E
não é uma Final Girl, é um Final Boy. O único chato desse filme é que ele é o único filme da franquia que não tá disponível no Brasil. Que os seus direitos inspiraram aqui, né, os direitos de exibição nos streamings. Apesar de ser da Warner, eu acho que ele precisa de algum tipo de licenciamento interno da empresa, né? É uma subsidiária da Warner, né, que é a New Line. Então acredito que precise de algum tipo de aval da New Line para passar aqui. Ele é o único que não tem. Mas, né, naquele caminhão, assim, né, que passa e deixa cair o DVD. Você O torresminho do bar. É, no barzinho mais próximo, aquele torresminho cabeludo. É lá o que você pode assistir. De toda a franquia, assim, ele é bom. Ele não é tão bom quanto o primeiro e não tão bom quanto o último. Mas ele é, eu acho decente. Eu acho ele bem decente. Ai, legal. Boa escolha. E agora a gente vai pro nosso top 3 filmes de terror da vida. E o meu top 3 é Um Olhar na Escuridão, de 1993. Porra! Não que ele seja um filme, tipo, nossa, muito foda. Mas eu tentei fazer, tipo, um storytelling aqui no meu top 3. Do top 3 ao top 1? É. Legal, interessante. Eu fiz um storytelling de, na minha infância, qual que era o filme mais assustador, que eu fiquei com medo, nossa, bababá. Pra mim, eu coloquei os filmes que mais me deram medo, assim, sabe? Dos mais antigos aos mais recentes. Óbvio que, se você for assistir Um Olhar na Escuridão hoje, talvez você veja mais como um filme de drama. Ai, nossa. Mas tem pitadas de terror, assim como muito Tem. de terror da nossa infância, a gente pintava ele como terror e a gente vai assistir hoje, ele é um suspense, um drama. Pois é. E assim, eu dei uma olhadinha nele, assim, sabe? Eu passei ele correndinho, assim, só pra ver se ele realmente era bom, assim, desse jeito. E assim, ele tem umas pitadinhas de terror e tal, suspense, terror. Assim, no IMDb ele tá como drama, horror e mistério. Sabe? E ele é realmente isso, ele é um drama, um terror e mistério, entende? Vou falar pra você que o meu top 3 também é a mesma coisa, viu? Então, pois é. E assim, cara, ele é um filme que me deu muito medo por conta de ter uma coruja que fica aparecendo na janela lá, e ela é como se fosse tipo uma materialização de uma criança que morreu e tudo. E assim, ela aparece de repente e é tipo parece uma criança com a pele toda branca, cabelo branco, tudo branco. Eu não lembro muito bem se era uma coruja ou era uma criança que parecia uma coruja e fazia som de coruja. Mas o olho era muito preto. E eu sempre tive esse medo de olho preto, sabe? De gente possuída e tal. Eu sempre tive esse medo. Então, assim... Então, pra mim, era amedrontador esse filme. E a sinopse, Bis? Como é? Fala pra gente aí qual que é a sinopse desse filme. Um homem enlutado encontra consolo em uma mulher cega que tem a habilidade de ver as almas de crianças que partiram, incluindo sua própria filha que morreu recentemente. Com a ajuda da mulher, ele consegue superar sua dor. E assim, a filha dele também, eu vou contar um pouco do filme aqui, né? Então, ele tá disponível no YouTube, de graça, pra assistir, legal. porque ele já é mais velhinho, assim. Tem dublado, tem legendado, tem de tudo lá. E assim, tem uma cena que ficou marcada pra mim, tanto essa cena da coruja, mas também a cena da filha dele, que ela era bailarina e tal, e ela dá umas piruetas, pula e some. Porque ela tá morta, entende? Porque ele vê ela, entende? Isso pra mim dá tanto medo. Porque assim, cara, ele tá num parque, ela passa por um portal e some, entende? Então, assim, são coisas que dão medo quando a gente é criança, assim, sabe? É um filme de medo. E esse filme é dirigido pelo John Corte, que também dirigiu vários filmes pra TV, assim, quando você olha... Esse é um filme pra TV, né? Esse é um filme pra TV. Mas quando você vê o IMDb dele, cara, ele já dirigiu dezenas de filmes. E assim, eu acho que 70% dos filmes, 80% dos filmes é filme pra TV. Então ele é um diretor especializado em filmes pra TV, séries pra TV, tudo pra TV. Ele fez poucos filmes pra cinema. Eu acho que 1 ou 2 é de cinema, mas ele tem muita coisa produzida. E o elenco é o Patrick Berg, a Vanessa Redgrave, que fez Cartas pra Julieta, A Informante, Garota Interrompida. Tem a Valerie Mahaffey, que fez várias participações em séries famosas. E Brandlin
Whittaker, que só fez 4 trabalhos, entre eles é esse filme, assim, que é a menina, né, que é a criança do filme e tudo, né? Então ela fez só 4 trabalhos, assim, mas ela é uma pessoa que parece estar viva até hoje, né? Porque tem muita criança que fez vários trabalhos e parou em 86 porque morreu em 85, sabe? Tipo, mas ela é uma que tá viva. E você, Beats, qual que é o seu top 3? Meu top 3 é um filme brasileiro. Interesting. Eu não vou trazer tantas informações técnicas do filme assim como você. Vou tentar trazer informações técnicas aqui. É um filme, cara, que eu gosto muito. A gente assistiu muito por acaso esse filme. Ele tem bastante pegada de um filme que a gente já falou no podcast, no Terror Sem Medo aqui, que é O Morto Não Fala. Que Legal. é um excelente episódio. E é um excelente filme brasileiro. Quem quiser ouvir, só procurar aí nos agregadores de podcast. Ou se você estiver aqui no YouTube, o link vai estar no card. Mas o filme, ele se chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Você lembra desse filme? Lembro. Ele tá na minha cabeça até hoje. Sim, é um excelente filme, né, cara? Muito. Ele eu acho que eu já comentei sobre esse filme. Eu já indiquei, eu já participei em algum podcast. Eu acho que você já indicou, e eu não sei se você já participou de podcast, mas já indicou Eu acho já. que sim. Lá no Locadora do Trash, lá do João, é sobre um menino, Maurício, que ele tem um contato com um cadáver e ele depois quer saber um pouco mais sobre esse cadáver. Sim, e tem sinopse pra esse filme, Beats? Temos. Maurício começa a estudar na renomada Universidade Federal de Medicina. Em sua primeira aula de anatomia, ele conhece o M8, o cadáver que servirá de estudo para ele e os amigos. Durante o semestre, o mistério da identidade do corpo só pode ser desvendado depois que ele enfrentar suas próprias angústias. Esse é um filme que fala muito sobre a cultura preta do Brasil. Fala muito sobre a ancestralidade do povo preto brasileiro também. E, cara, é muito foda, velho. Tem uma participação especial no final, bem no finalzinho do filme. O Maurício, ele vai estudar na faculdade e aí ele tem contato com o M8, né? Que ele não sabe o nome, ninguém sabe o nome daquele cadáver, ninguém sabe nada sobre o cadáver. Mas cada um tem um código, né? Aí, no caso, o código dele é M8, porque né? são indigentes, né? Eles pegam corpos de indigentes e ele se questiona por que todos os indigentes aqui são pretos. Né? E aí ele tem uma conexão espiritual com o M8. E ele depois começa... assim, esse filme realmente ele não é um filme de terror, mas o terror dele é que o M8 começa a aparecer pra ele em vários momentos. É verdade. Ele tá na rua, ele tá no terreiro, ele tá nos corredores da faculdade, tá conversando com a mãe, tá chegando em casa. Esse filme é puro suco de Rio de Janeiro, velho. E tá fácil, tá na Netflix. Há muitos anos esse filme tá lá e ainda tá lá. Cara, delícia. E você, Bolice, seu top 2? Pra manter meu storytelling é Poltergeist, o Fenômeno. Eu gosto desse filme. Nossa, eu lembro que reassistir esse filme, eu achei horrível, velho. O remake eu fui assistir no cinema, cara. É muito ruim o remake desse filme. O filme original também. Não é ensaiado nada que eu não faço ideia. A lista dela e ela também não sabe nada da minha. Então, cara, eu acho que seus filmes estão, tipo assim, inovadores, assim, sabe? Novos e tal. Eu tô imaginando isso. Não, eu fui. Eu tentei ser assim, pegar coisa nacional, filme antigo, filme novo. Ai, caralho. Eu também tenho um storytelling meu, mas é mais assim, é mais subtexto. Caralho, que bosta, mas tudo Mas tudo bem, se você gosta do filme, beleza. E você tem uma questão com o filme por conta do nome da atriz. Tenho. Da personagem, né? Nome da personagem, porque meu nome é Carolina, né, como todo mundo sabe. Assim, né, eu sempre me apresento como Cal, então prazer, Ana Carolina. Cara, eu tenho medo porque, assim, a minha mãe, ela gostava de dar susto na gente, né, quando a gente era criança, tipo, de vários jeitos, assim. E aí... esse filme tem a Caroline, né? Quando a gente tava na TV, porque eu sou antiga, né? Eu nasci em 88, então a gente tinha TV de tubo, e quando não tinha sinal na TV ficava aquele chiado. Então esse filme faz muito sentido pro que, né? Eu imagino que, por exemplo, a geração Z vai ver esse filme
E é um canal que tem chiado, O entende? remake desse filme, eles tentaram atualizar isso, tudo perde o sinal, sabe? O celular fica sem sinal. No antigo lá mesmo e tal, porque, cara, faz Porque o mais chiado, sentido. ele tem uma parada, né? Ele tem um charme de ser assustador. Porque fazia barulho. E eu Fazia lembro barulho. que isso era tão assustador que no futuro as televisões mais novas, quando ela entrava o chiado, fazia "shh", e não fazia mais, o chiado não ficava permanente. Porque quando você tá muito tempo no chiado, chega uma hora que você começa a ouvir alguma coisa. Você começa a ouvir palavra, ou você começa a ouvir Não só isso, você fala, começava a ver. então você começava a ver, porque assim, cara, a gente via chiado, até arrumar a televisão, era chiado que a gente via, então é assustador, entende? Esse chiado é assustador, o tu é assustador quando acabava o sinal da televisão, ficava tu, porque hoje em dia é programação o tempo todo, sabe? Você liga a televisão, é programação. Antigamente tinha um momento que a televisão não existia, sabe? Ficava só o horário lá. Da manutenção, do horário de manutenção da TV, porque tocavam as músicas sempre mega sinistras. Ai, credo, eu tinha medo do... Depois eu comecei a gostar, mas da TVE. Porque a TVE, quando não tinha sinal mais, em vez de ficar aquele tu lá, coloridinho, era balé que passava. Mas era uma câmera lá no alto, tinha a cabecinha das pessoas e o balé lá na frente. E ficava música clássica e ficava lá. Eu adorava. Aí eu ficava assistindo, assim, sabe? Eu falava assim, gente, que incrível, é balé. Aí eu comecei a querer fazer balé porque eu via as meninas dançando balé. Aí eu fiz balé, mas eu fiquei só um ano fazendo balé. Enfim, dava medo. Se você tá ouvindo a gente, você é da nossa época e tudo mais, você tinha medo do chiado da TV? Vou deixar a perguntinha no Spotify aí. Ai, boa, boa. Cara, porque dava muito medo. E aí o que acontecia? Quando tinha sinal, tinha canal que era chiado, porque assim, pegavam os canais, se tinha 10 canais na TV, 5 eram canais que existiam, outros não existiam e ficava chiado. E aquele número verde, limão lá, né? Isso quando tinha número, porque tinha uns que não tinham número. Eu tinha uma TV muito antiga. Eu tinha uma TV era Ford Philco. Caralho, gente. Gigante a televisão. Da Ford, da marca de carro mesmo, né? Acho que era uma parceria entre a Ford e a Philco. Caramba! E ela não tinha essa tecnologia do digitalzinho ali. E para mudar de canal, você precisava fechar o contato. Ela tinha 2 tracinhos de ferro. E para mudar o canal, não tinha controle, não tinha nada. Você ia lá e apertava, você fechava o curto. Caralho! Não tomava choque nem nada. Você usava a estática do dedo para mudar de canal. Ah, então a técnica dele era essa estática, não era um defeito. Não era. Nossa, gente, que loucura. Muito foda. Era uma TV gigante, pesada pra caralho, e ela não tinha. Você mudava de canal, não tinha. O número ficava do lado do painel, assim, do lado. Assim. Ah, então a nossa ficava na TV mesmo, né? E aí, quando ficava esse chiado, minha mãe ficava falando Caroline pra mim, porque a TV fazia isso. Eu ficava dando medo, porque eu era Carolina. É assim, então, eu tinha assistido esse filme, né? Então eu tinha muito medo da televisão, ó. Tinha muito medo de ser engolida pela televisão. Mas temos sinopse para esse filme? Temos, e ela é sucinta. A casa de uma família é assombrada por uma série de fantasmas demoníacos. Simples. É isso aí. Tem uma parada nesse filme que os pais são maconheirão, né? Não, eu só percebi isso depois que eu assisti depois de adulta. Eles são muito maconheiros. Tanto é que eu fico pensando, cara, será que a menina foi engolida mesmo? Ou ela simplesmente sumiu, eles foram brincar de esconde-esconde, esqueceram que tinham brincado de esconde-esconde, a menina sumiu, e essa foi a história, sabe? E eles falam, nossa, foi engolida pela TV, caralho! E ela tava atrás do hack. Acho que era tudo alucinação da maconha deles. Cara, a porta do armário que abre, sai, vento. Ai, então, mano, foda. Acho que não pela maconha. Não, verdade. Mas eu gosto dele, ele faz parte da minha memória, assim, sabe? Então, eu gosto. Respeito, mas não gosto. Mas aonde a gente pode assistir esse filme? Na Max. Tá disponível na Max. Mas o original ou o remake? O original, de 82. Porra! Sim. E ele é dirigido pelo Tobe Hooper, que também fez Vampiros de Salem, Massacre da Serra Elétrica 2 e 3. E o 2. 1 e 2, 2 e 3, ó, tá escrito 1 e 2 aqui, eu tô 2 e 3. O roteiro é de Steven Spielberg, com Michael Grace e Mark Victor. E tem várias questões nesse filme, né? Que numa das cenas, a atriz que faz a Caroline,
Ela fica com medo de fazer a cena, né? Inclusive que ela é sugada pela... Não lembro se é pela TV ou pelo armário lá, né? Ela é sugada por esse... É pelo armário. Pelo armário, né? E aí ela é sugada e ela faz essa cena, né? Então tem que ficar segurando muito forte. Eu não lembro como que é feita essa cena assim. E aí o Steven Spielberg vai lá, abraça ela, fala que ela não precisa fazer mais. Então a cena que a gente vê é a cena que ela realmente tá apavorada ali e ela não fez mais essa cena, assim, sabe? Então tem várias questões, né? Tem Tem muita... a parada de... Você falou do Spielberg, né? Disse-se que esse filme foi dirigido por ele e não pelo Tobe Hooper, né? Então, Tem porque essa assim, questão. tudo Tem que a a gente menina vê... morreu também. Exatamente. Tipo assim, eu vejo, quando você vê muito sobre o filme, você vê muito a mão dele ali junto no set. E Tipo, o filme tem cara de Spielberg. tem muito cara de É Spielberg. família, é um terror muito clean, Uhum, né? Ele tem cara, ele não tem cara de Tobe Hooper, ele tem cara de... Porque, mano, o Tobe Hooper fez Massacre da Serra Elétrica, velho. aham. É um filme dos filmes mais cru que você possa assistir de filme de terror, tipo, E o 1 dos e 2 é clássicos, muito né? foda, né? O 2 eu não gosto, não. O 2 virou comédia e tal. Eu também Verdade. não gosto muito. Mas o 1 é um filme muito cru, velho. Uhum. E ele não tem essa crueza que demandaria ali. E eu acho que ele é um filme muito Spielberg, assim. E tem a cena também, né, que a mãe, ela vai entrar na piscina, que tem vários corpos ali, vários esqueletos Esqueleto. ali, né? E eles são esqueletos reais, porque ele era muito caro pra pegar É mais barato esqueleto. comprar esqueleto de verdade. É mais barato comprar esqueleto de verdade. E ela tava meio apavorada, assim, de entrar. Até então ela achou que fosse esqueleto de mentira, né, e tal. Mas ela ficou meio apavorada de entrar por conta de ter muito equipamento elétrico perto da TV, da borda da piscina. E aí o Spielberg entrou junto com ela, foi rastejando junto com ela e falou pra ela, se for pra morrer, vai morrer nós dois juntos, então vamos junto. Então, assim, teve esse cuidado, pelo menos com ela, assim, sabe? Aí depois foi dito que eram esqueletos de verdade, aí ela ficou apavorada de verdade, assim. Mas se eu não me engano, há uns anos atrás foi desmentido que não era esqueleto de verdade. É mesmo? É. Ah, tá, entendi. Mas não sei. Os anos 80 eu super acredito que pode ter sido de verdade também, porque, né, o povo, as produções, por mais orçamento que tivessem, assim, elas eram feitas meio modo a caralho também, né? Então, e o recurso também não era tão fácil, tão simples, assim, de conseguir. Tem toda uma história por trás, né? Porque a atriz que fez a Caroline, ela faleceu, né? Eu acho que foi... Doença de Crohn que ela teve. Doença de Crohn? Ah, tá. E outros dois membros também foram mortos, assassinados, né? A Dominique, que é a irmã mais velha, ela foi assassinada por um ex-namorado. Sim. E o Lou Perryman, que eu acho que é um produtor, não sei, alguma coisa assim, ele também foi morto a machadada pelo Seth Christopher Tatum, em Austin, no Texas. Eu não sei se é um serial killer ou algum assassino da época que era famoso, assim, não procurei saber também, mas esses dois foram mortos assassinados, assim. E seu top 2, Beats, o que você traz pra gente de inovador? Nós estamos falando muito de espírito, né, cara? Você falou de espírito no Chuck, eu falei de espírito no M8, você falou de espírito de novo agora, né? E eu vou falar de espírito de novo. Olha aí. Meu filme é o Fale Comigo. Ai, caralho, esse filme é muito bom. Muito bom. Uhum. Eu saí do cinema impactado por esse filme. Eu saí, assim, desgraçado da cabeça. Também. E foi uma das experiências mais fodas, assim, desses últimos tempos de ter ido no cinema assistir. A gente já fez podcast, né? Também vai estar com o link na descrição do vídeo, ou então aqui nos cards aqui em cima. Se você estiver vendo numa TV, eu sei que não aparece. A gente verdade. Tem besta assim, mas beleza. É verdade. Eu também não sei nem se eu tô fazendo no lado certo também. Mas enfim. Esse filme, realmente, ele me marcou bastante, assim. Eu não tenho medo de filme de espírito, mas esse filme... Ele pega pesado, cara. Pega. Ele pega pesado em várias paradas. Ele dá vida a um medo meu, que é morrer, não saber que eu tô morta e tá andando por aí e ninguém me ouvindo. Tem essa questão, que é um medo bem comum, inclusive. Tem a parada do moleque bater na cara na mesa. Caralho. Que eu não consegui, mano. Eu tenho uma resistência muito grande de assistir cenas, mas essa cena... eu não consigo. Não consegui. E a cena... que é um pouquinho mais pra frente, eu não vou falar o contexto dela, mas que tem um acidente de carro que a gente tá sendo a câmera passageira do carro. E, tipo, eu tenho medo de acidente, porque eu já sofri um acidente. Tipo, pra mim foi bem, e é bem no finalzinho do filme, né? Então, pra mim foi bem pesado assistir o filme, eu achei esse filme realmente muito pesado, cara. Ele tem uma
uma atmosfera carregadíssima, assim, sabe? Nossa, Se eu fosse uma muito. pessoa que acreditasse em espírito, ou fosse influenciada por isso, acho que eu ia me sentir bem mal, assim, sabe? É que eu me senti mal pelo clima do filme mesmo. Aham, é verdade. O clima é bem pesado. Sinopse, Beats. Temos. Claro que temos. Um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciados na emoção, eles se divertem filmando as interações com o mundo espiritual. Até que Mia, uma jovem que perdeu a mãe, vai longe demais e abre uma porta permanente para o mundo espiritual. Cara, essa sinopse é muito boa, É. né? Aham. E esse filme realmente, ele é... Cara, eu tô doido pra ver a sequência. Dos irmãos que fazem esse... Irmãos Philippou, se eu não me engano, Aham. são os diretores. Assim, eles vão lançar um filme esse ano. E especula-se que esse filme é uma continuação, porque ele tem a mesma tipografia, que é a mesma fonte que foi usada pro nome do filme. Só que o filme que eles vão lançar esse ano tem um nome diferente. E aí acham que pode ser que pertença ao mesmo universo e em algum momento eles vão dizer que é uma continuação de dentro do filme. Que se for isso, vai ser do caralho, assim, sabe? Sim, cara, eu achei incrível porque, mano, eles são 2 YouTubers, né? É, e fizeram um filme do caralho. Aham. Ele tem é um filme que tem uma linguagem super, super atual, assim, né? É. Muito TikTok e tal. Demais. Mas, cara, porra, velho. Quando alguém fala pra mim assim, cara, não tem filme bom novo, é porque você não assistiu esse filme, mano. Na moral. Cara, esse filme tem tensão, tem mistério, ele vira um outro filme num dado momento. Sim. Cara, e é muito bom. Ele não se perde fazendo esse processo, né? Ele não se perde. Ele é um filme geração Z, com Aham, os protagonistas e tudo mais, que não incomoda a gente que é mais velho, por exemplo. aham, é Tem verdade. muito filme que incomoda a gente. É triste que ele ficou pouquíssimo tempo no Prime Video, não tá mais disponível agora só pra aluguel lá no Prime Video, ou então caiu do caminhão, ou então no boteco mais próximo, comendo um torresminho. E comprometido, agora a gente vai para a leitura de comentários, mas antes do top 1, né? Que ainda falta o top 1. Antes do top 1, verdade. A gente não vai ler todos os comentários, a gente vai ler alguns comentários, depois a gente vai pro top 1. Então fica aí que daqui a pouco tem um top 1. E vamos começar com os comentários do episódio 99, A Mosca 2, que a gente fez um feat com o Andréas do Variações de um Nerd. Exatamente, é o episódio mais fresquinho antes desse. É verdade. E o Igor, no Spotify, comentou aqui. Yay! A Cal com testosterona voltou! Sem querer ofender, se ofendeu. Não ofendeu. Ele tá falando do André, né? Tá falando do Andréas, verdade. Porque o Andréas, às vezes, né? Tipo, uma vez ele me substituiu aqui e foi a Cal de bigode. E, e ele comenta aqui. Homem-mosca é um bom nome pra mutante? Se sim ou se não, o Martin poderia ser um mutante. KKKKKK, zoeira, zoeira. Mas o Seth, é assim que se escreve? Ele escreveu C-E-F-F. É Seth. É 7. É 7. Quando você aprende inglês, o that é o Seth. É com S TH. e TH. Isso. Mas enfim, assim que se fala, então tá Ah, ótimo. Não importa, a gente entender o que você tá falando. Isso, exatamente. A comunicação é isso. Comunicação seria esse. Seria esse mutante. O Martin, eu francamente não sei qual seria o nome de mutante dele. Mas se a Marvel se interessar, aí ele coloca entre parênteses. Porque, se eu não me engano, é prioridade da Walt Disney. Propriedade da Walt Disney. Tô parecendo Chaves lendo aqui, né? Tá aí o novo integrante para ser introduzido na Doomsday. Ou em Secret Wars. Secret Wars. Secret Wars. Secret Wars. Secret Guerras Secretas. Também eu super prefiro ele ao invés da Miss Marvel. Ele fez um xiste, uma brincadeira agora, porque teve a questão das cadeiras lá, a dança das cadeiras. Ah, tá. Aham. E todo mundo fez meme dizendo que, fulano de tal estará em Doomsday. Ah, Por isso que ele entendi. fez isso, Entendi. Eu fiquei perdida. É só uma brincadeira que ele fez com... Ai, gente. Homem-mosca é um bom nome pra mutante, com Homem-mosca é certeza. interessante. Aham. Tem a Vespa, né? Mas Tem a que Vespa, é... Tem o Homem-Formiga. Tem o Homem-Formiga, o tem Homem-Mosca. Homem-Aranha. Aham. Poderia ter o Homem-Mosca. O Homem-Mosca. Eu nem sei se tem, mas
né? Aham, verdade. Interesting. Muito bom. Sim. E o outro comentário é do usuário Kabuki Zanza. Comentou o seguinte: esse filme é sensacional. Os efeitos da época foram muito bons. Nojentos demais. Cara, os efeitos da época Sim, foram muito pra bons caralho, mesmo. velho. Aham. Cara, esse filme é dirigido pelo diretor de efeitos especiais do primeiro filme. Então, Então, cara, faz sentido, né? Tipo, então, assim, a direção foi perfeita, mostrando cada detalhe, Sim. tudo. Então, eu acho que teve até um esmero ali nos efeitos, né? Porque como ele tava dirigindo, ele sabia o que filmar, Claro, o que não eu filmar, vi como filmar. depois que a gente gravou, eu vi uns videozinhos de backstage, como foi feito. Em momentos era alguém com as varetinhas só mexendo o pé, assim, mas andava certinho, Foda. sabe? Aham. Muito, muito bom. Ai, legal, legal. Obrigado, Kabuki Zanza, que o comentário dele foi lá no Threads. Você esqueceu de comentar. Ai, verdade, foi no thread. Mas foi lá no Threads, então quem quiser comentar lá no Threads, né? Comenta que a Uhum. gente vai ler também. E agora eu vou ler os comentários do episódio 98, A Hora do Espanto, que a gente fez um feat com o Marcelo, lá do Mundo Diálogo Podcast. E esse foi o nosso episódio mais comentado da história do terror sem medo. Cara, que legal, né? Muito foda. Vamos lá. Eu que não sou bom de leitura, vou ter uma porrada de comentário para ler. O Astro Zombie comentou lá no Spotify. Tenho na memória esse filme ser muito divertido e não tanto um terror em si. Tá na minha lista para reassisti-lo. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, Astro Zombie. Você é um cara muito Muito legal. obrigada. E o Miyagi também comentou lá no Spotify. A moça da capa tá parecendo a Milena do Mortal Kombat. É verdade. Nossa, gente, é verdade. Aham. Eu ouvi falar na franquia, mas não cheguei a ver filme nenhum. Parece divertido, vai para minha listinha. Adorei a novela Vamp que ganhou um drops dentro do episódio. É verdade. A gente falou da Vamp. Pra quem não ouviu, olha, eu tenho Fez um dropzinho É sobre verdade. Vamp. É verdade, foi bem legal. Obrigado, Miyagi. Foi bom. O Adilson Silva também comentou lá no Spotify. E aí, pessoal? E aí, Adilson? Gosto muito do filme, já assisti com a minha mãe quando era mais novo. Vocês me lembraram de alguns detalhes que tinha esquecido. Um filme mediano que faz a gente pensar que o ator principal é um molengão no começo. Fim a fase de todo adolescente nerd. Aham. É verdade, tá É certo. verdade, é verdade. Mas ele é um molengão mesmo, Adilson. Nossa, ele começa molengão, mas depois ele. Sim. Depois ele fica duro, tipo. Foi o que ela disse. Ai, ai. O Igor, que é o nosso comentador recorrente, assim como o Miyagi também é o nosso Aham. comentador recorrente. Cara, me lembrei agora. Nostalgia, caramba. É meu aniversário e agora fodeu. E o presente é um novo episódio. Uhul! Obrigado, Parabéns! Obrigado, Terror Sem Medo, por transformar meus dias. Ele deixou uma outra mensagem aqui que é muito sensível e a gente já respondeu ele no particular. Aham. E aí, mas fica um abraço nosso aqui, cara. Verdade, verdade. Eu passei por isso também já, há uns anos atrás. Eu sei muito bem como que é. Força para você e para a sua família, viu? Saulo Campos 77, lá no Instagram, comentou. Ele foi o que deu ideia Foi, pra esse episódio, né? Inclusive ele fala aqui Aham. no comentário. Esse filme marcou minha infância. Foi a primeira vez que fui ao cinema somente com meus amigos. Olha aí que legal, Olha hein, que cara. massa, Eu gente. tinha 8 anos. Cara, 8 anos ele foi assistir É, A então Hora quer do dizer que ele é Espanto. de 1980. Então ele é mais velho que a gente. Agora. Não, foi É. 85 o filme. Ah, é verdade. Então ele é de 77. 77, caramba, tem quase a idade do mesmo. Ah, então por isso que é Saulo Campos 77. Olha! Esse filme marcou. Eu já tô olhando de novo. Agora que eu vi que citaram o meu nome no podcast, valeu demais. Ah, Valeu demais você, cara. Você que recomendou. Então, todo mundo que tá ouvindo aqui quiser recomendar, recomendo que a gente sempre faz os episódios recomendados pelos ouvintes, né? Uhum, dá um tempinho às vezes, né? Sim, A gente sempre faz nosso planejamento anual, então a gente começa encaixando e tudo, né? Ou no que a gente já tem, ou a gente coloca mais lá pra frente, mas a gente faz, com Exatamente. certeza. E Por dá exemplo, os devidos créditos também. Exatamente. O Astrozombie, ele comentou lá no Instagram também.
Adorei o episódio. Vou ouvindo os demais aos poucos. Porra, cara, obrigado. Legal. A gente Fico gosta feliz. muito disso. Muito disso. A gente fica muito feliz. O Diego Fio comentou lá no YouTube, porque nossos episódios também estão no YouTube, né? Pra quem acha que é só em vídeo, mas os episódios também, porque o YouTube agora disponibiliza uma plataforma que é o YouTube Music, que você pode ouvir podcast lá também. Uhum. Acabei de descobrir vocês. Vou conferir os outros episódios. Ai, que gostoso! Legal, cara. Obrigado, Vai gostar, Diego. Espero que você tenha gostado. Seja Espero bem-vindo. que você esteja gostando, exatamente. O John Wesley também lá no YouTube comentou: é incrível a qualidade e os temas que eu acho tão legais ter tão pouca visibilidade, mas acredito que essa baixa visualização se deve à falta de divulgação e não ao conteúdo, que é muito bom. Obrigado, Wesley. Olha, muito obrigada, John Cara, Wesley. infelizmente, o YouTube ele não entrega tanto assim, né? É. A gente queria, a gente sabe que a gente tem uma visualização baixa no YouTube, mas o nosso foco mais é o Spotify, né? É verdade. Um foco mais alto no Spotify. Mas fica aí a dica. Como o John Wesley, né? Ele viu isso e tal. Compartilha. Ajuda E comenta, compartilhando, porque quando né? você comenta, ajuda no engajamento. E aí baixa Verdade. a dele. Aham, então compartilha, continua comentando que nem o John Wesley tá fazendo aqui. É isso aí, viu? E muito obrigada, John Obrigado. Wesley. Isso ajuda bastante a gente, viu? Esse episódio teve bastante elogio pra gente. É verdade, eu fiquei muito animada. O Fernando Ramos também comentou lá no YouTube: eu não gosto muito de filmes de Halo, mas não perco um podcast do Marcelo. Ótimo programa, pessoal. Cara, que O massa! Marcelo trouxe bastante ouvinte pra gente, legal, né? Aham, muito foda, muito foda. Obrigada, Fernando. Valeu, gente. Um abraço a todos vocês. E agora a gente vai para os comentários do Mickey17, que a gente fez o feat lá com as meninas do Pra Ler e Ver. Isso. A Fernanda e a Vanessa. O Adeilson Silva, no Spotify, comentou: olá, gosto muito do conteúdo de vocês. Às vezes, até os piores filmes de notas baixas são interessantes quando vocês vão dando spoiler e comentando sobre. Já vi todos os episódios e espero ansioso toda semana por episódio novo. Adoro vocês, pessoal. Vocês são meus companheiros do dia a dia de trabalho. Obrigado e continuem assim. Uhul! Agora o Adeilson tá trabalhando, ouvindo a gente e assistindo, ó. E fala pra gente, Adeilson, que você comentou em episódios recorrentes, o que você faz da vida? É Você verdade. falou que ouve a gente Conta aí trabalhando, pra você vai fazer o quê? gente. Eu sou engenheiro de dados. E eu sou redatora. E você? Parece que você não sabe. Tipo, próximo comentário é do Igor no Spotify. Ele disse: olá, eu li o livro, mas há muito tempo, então eu não lembro muito. O filme, eu ainda não vi o filme. Eu ia ver no meu aniversário, mas aí agora eu tô viajando pra outra cidade. Seria muito irônico se o Mickey fosse dublado pelo Guilherme Briggs, mas o Wendell Bezerra parece ser foda. É, né? Cara, não, ficou muito bom. O Wendell Bezerra é muito bom. Ficou muito bom. Eu acho que o Guilherme Briggs ia dar, tipo, também uma outra personalidade pra ele, né? Porque ele faz outras vozes, mas eu acho que acabaria ficando um pouco caricato, né? E o dublador oficial, entre aspas, né? Que a gente sabe que os dubladores sempre falam que ninguém é oficial de ninguém, mas o dublador do Robert Pattinson é o Wendell Bezerra. Inclusive, como ele como Batman, quem dubla é o Wendell Bezerra, né? Uhum. Caramba, são umas vozes bem diferentes, né? Sim, sim. E o livro, a gente comentou um pouco no podcast também, né? A gente comentou um Então, pra quem pouquinho. quiser, tiver curiosidade. Aham. E obrigado, Igor. E o César Zansky, no Instagram, comentou: adorei o episódio. A participação do Pra Ler e Ver foi incrível. E você, Fernanda Michele, arrasou demais. Olha aí! Uhul! Legal. Fernanda Michele arrasando. Valeu, Sérgio Zansky, muito obrigado. E muito obrigado às meninas Sérgio. também, elas trouxeram Sim. novos ouvintes pra gente. Cara, muito legal. Adorei a participação delas. Sim, muito Lembrando que esse foi o primeiro episódio que elas participaram de podcast. Verdade. Então vá lá A ouvir. gente incentivou se você elas não a criar o podcast delas, né? Verdade, Sim, verdade. tudo. E agora eu vou ler os comentários do episódio 96, O Macaco, o filme que eu mais odiei em 2024. O Igor comentou aqui também, olha só. Esse filme do Macaco, na minha opinião, parece meh. Decepção, velho.
Eu achava que vocês iriam fazer um podcast elogiando, falando curiosidades, falando dos pontos altos, uma adaptação incrível, mas no final o macaco só prestou por conta da piada do macaco no título. Porque a gente faz a piada do macaco do Sérgio Malandro Malandro. falando, é o macaco! E... realmente, só prestou. Esse filme é uma merda! Merda! Uma coisa que não entendi foi a morte da babá e a relação com outro filme onde ela é idosa. Vocês podem explicar? Obrigado. Aqui a gente falou que o nome da babá é o nome de uma outra personagem do Stephen King também. Ah, Eu tá. acho que ficou confuso dentro do episódio isso. E eu lembro que na edição Entendi. isso realmente ficou confuso. Porque a captação do meu áudio estava meio ruim naquele dia. E aí acabou, eu tentei até dar uma acertada assim, mas não deu. Mas eu vou reexplicar aqui. O que eu falei naquele momento foi que a babá dos meninos, ela tem o mesmo nome da personagem do Louco Obsessão. E aí, eu não, o que eu quis dizer lá é que eu não sei se o diretor, o Oz Perkins, quis dizer que ela é a mesma personagem do filme ou ela só tinha um nome igual. Ah, Entendeu? sim, verdade. E eu falei que lá não poderia ser a mesma pessoa, porque na história do Stephen King, do outro livro do Stephen King, da Louca Obsessão, ela é mais velha do que a personagem do filme do macaco, entendeu? E aí, se fosse pra fazer ali um mundo, um universo compartilhado, não faz sentido nenhum. Talvez tenha sido até pelo filme, né? Porque parece que no conto, eu não lembro, mas o nome era diferente também, eu acho que então foi mais... são xistes só dentro do filme. Verdade. Mas é isso, Igor. Obrigado pelo seu comentário de novo, meu querido. Obrigada, Igor. E o Miyagi também comentou nesse episódio lá no Spotify. Eu ia ouvir só o início pra ver as opiniões porque estava curioso. Acabei ouvindo tudo. Pô, eu tava empolgado pra esse filme. Confesso que minha expectativa baixou legal, mas ainda pretendo assistir. E assiste pelo entretenimento. Como a gente comentou, né? Eu, apesar de ter achado o filme uma merda, assiste, cara. A gente nunca vai falar pra eu não assistir um filme. Meu irmão, ele assistiu... Foi meu irmão que assistiu? Meu irmão que assistiu que gostou, né? Meu sobrinho não gostou. Mas eu acho engraçado o Miyagi comentar isso, né? Fui ouvir só o início e acabei ouvindo tudo. Cara, esse é o menor episódio que a gente tem, então, tipo... Exatamente. Eu acho que deu curiosidade porque eu já tava puto no começo já. É isso aí. Valeu, Miyagi, e vê se consegue assistir o filme. Obrigada, Miyagi. Depois passa pra gente sua opinião aí. É verdade. Próximos comentários são do episódio 95 sobre Cassandra. E a Mariana Ferreira comentou no Spotify aqui. No começo, odiei a série. Porém, ao final, que produção. Puta que pariu. Nossa. Realmente. Gente, perfeito. É muito bom. Eu gostei do começo ao fim, mas, cara, a produção é muito foda. Eu gostei No começo, também. realmente, se você não tá muito... Se você vai com o pé atrás, você fica... né? Você deixa. O meu irmão, por exemplo, ele não gostou do começo e falou, não quero mais. Eu falei pra ele, vai que é legal. Ele falou... Eu gostei, assim, eu gosto dessa série. É porque eu sou aquela pessoa que não consegue largar, sabe? Eu vejo uma série ruim, eu falo, vamos ver. Não tem problema nenhum. Ainda mais que é minissérie, eu falo, gente, não tô perdendo. Mas ela me pegou logo no começo, então eu gostei. Pra mim também, então eu não senti isso, assim, que ela é ruim, por exemplo. Sim. E o Miyagi também comentou no Spotify, falando, eu não fecho com robô. Robô com mão de Playmobil ainda? Suspeito. Cara, assim, também não fecho com robô, ainda mais robô com mão de Playmobil, que quer fazer de tudo da minha casa. Não. Aqui não. Nossa Senhora. Não rola. No máximo vai segurar um copinho ali. Enfim. Obrigada, Miyagi. E o outro comentário é do Igor, aqui no Spotify também. Fala, casal sem medo! Caramba, uma boa série. Fiquei curioso pra ver. A Alexa deu a louca e agora fudeu. Podia ter sido nossa frase de abertura. É verdade. Não foi isso? Não, eu acho que não. A gente usou a voz da Alexa na abertura. Usou, né? A gente falou outra coisa. Eu acho que quer roubar minha família, uma coisa assim. E aí ele continua aqui. Obrigado por lerem minha cartinha. Obrigado por lerem minha cartinha. Eu ia fazer um desenho, mas fiquei sem giz de cera. Carinha triste. Boa semana a todos.
Se tivesse desenhado, a gente ia mandar lá no Instagram. Obrigado, Igor. Obrigada, Obrigado, Igor. Mariana, também, que a gente esqueceu de agradecer. Eu agradeci ela. Eu esqueci. Então, obrigado, Mariana. Mas obrigada, Mariana. Obrigado, Igor, também. O Thiago Kimil comentou no Spotify: adorei a série e parabéns, pois é nítido o crescimento do podcast de vocês. Ai, que legal! Cada vez mais vocês estão presentes no universo do terror. Cara, que massa! Obrigada, Thiago. Isso aí. Fico muito feliz. Até porque essa série não é um terrorzão, mas é um terror, né? É um terror. Cara, é um terror muito real, né? Porque, pensa, a Alexa de repente ganha vida aí. E o Thiago Kimil comentou de novo, só que agora no Instagram. Ele comentou assim: achei uma série redondinha. Amei as referências, o clima de tensão / terror e não senti a quebra entre os dois tempos. Ela é bem fluida. Cara, eu também senti a mesma coisa. Eu gostei muito dessa questão, sabe? É porque um vai explicando o outro, tem o contraponto de um, contraponto de outro, as famílias, uma é de 70, outra é de 2020, dos anos 2020 já, né? Tem rima visual de um tempo. E aí você vê, tipo assim, então, tipo assim, cara, os anos mudam, mas a família tá ali com alguns problemas são parecidos. E o Cine Dendê, no Instagram, comentou: Guten Morgen. Como é que é mesmo a musiquinha? Não lembro. É Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. E eu não sei falar o outro. Vamos lá, vai. Vou tentar fazer, mas eu vou só, como é que fala? Declamar a musiquinha. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein. Que é a musiquinha que a robô filha da puta ficava cantando todos os dias de manhã pra acordar a família. Que é bom dia, o sol está raiando. Né? Então, pois é, mas caralho, eu não lembro da melodia, eu também você acredita? Não. Obrigado, Cindende. Obrigada, Cindende. E agora a gente vai fazer um break na leitura de comentários pra gente falar sobre o nosso top 1. Qual que é o seu top 1, Beats? Meu top 1 é um filme que eu gosto muito, mas muito, muito, muito. E a gente assistiu mais de uma vez. E ele também tem uma das cenas mais icônicas do cinema. Ai, já pensou se é o mesmo que o meu? Não é não. Invasores de Corpos de 1978. Caralho, muito foda. Muito foda. Eu não canso de ver ele. Também não, cara. Esse filme é um filme que ele tem 4 versões que foram feitas em décadas diferentes. Foi feito na década de 50, 70, 90 e 2000. E tem um filme que é inspirado nele, que é A Prova Final. É uma aula de cinema esse filme, cara. Ele tem uns efeitos especiais fodas. Ele conta uma trama que te deixa intrigado. Ele é um filme dos anos 70, velho. Do final dos anos 70, mas ele tem uma velocidade de filme dos anos 2000, dos anos 2010. Cara, esse filme é incrível, velho, incrível. E ele tem aí o pai do Jack Bauer, né, o Donald Sutherland, que morreu há pouco tempo atrás, né, como protagonista desse filme. Esse filme tem o Sr. Spock, o ator do Sr. Spock. Ah, é verdade. E tem também o ator de um filme que a gente falou há pouco tempo, que foi A Mosca, só a gente falou da Mosca 2, que é o Jeff Goldblum. No comecinho de carreira. E qual que é a sinopse do filme, Beats? Matthew Bennell ouve a amiga reclamar que o marido anda se comportando estranhamente, mas ele acredita que sejam apenas problemas conjugais. Porém, ele fica preocupado quando outras pessoas começam a fazer as mesmas observações. Sua desconfiança é confirmada quando um escritor e sua esposa encontram um corpo de um mutante. Diante de um inimigo invisível, Matthew deve agir rapidamente antes que toda a cidade seja atingida. É uma sinopse grande. É verdade. Que não conta muito sobre o filme. Não conta, Esse filme, se a gente for problematizar, é um filme feito na época do medo do comunismo. É verdade. Né? É ruim, mas, tirando essa questão de lado, isso não é comentado no filme, mas isso é o Zeitgeist dos anos 70. Então, porque tava na época da Guerra Fria, sim, né, então... Exatamente. E é Invasores de Corpos porque, cara, um ser alienígena que não tem forma vem pra cá e começa a dominar todas as pessoas. E, velho, o final desse filme é um dos melhores finais de filme. Sim, é um final apocalíptico, né? Acabou. E, assim, das 4 versões, esse é o melhor final. Todas elas têm uns finais um pouco diferentes uma da outra,
Eu recomendo muito, mas infelizmente esse filme também não tá em lugar nenhum. Cara, que inferno, né? Só no Torresmão ou no caminhão, no caído do caminhão. Mas se você quiser ver alguma das outras versões, a versão mais nova, a versão dos anos 2000, tá na Max. E a versão dos anos 90 tá no Prime, se eu não me engano. Uhum. Mas vale a pena ver, viu? Vale. Vale a pena ver Todas dos as anos 70 versões, também. dos Então. anos 50, dos anos 70, dos anos 90. Disse que vai rolar uma versão mais nova agora, né? Porque desde os anos 2000 que não tem uma versão. Então, é engraçado porque eles poderiam lançar a versão dos anos 2000, poderia sair nos anos 2010, né? Pra fazer, tipo, cada um tá 20 anos de diferença de um e outro, né? Tipo, 50, 70, 90, 10. Pra poder manter, né? Esse. Mas não, né? A versão mais nova, inclusive, é com o James Bond, o ator que faz James Bond, que eu esqueci o Daniel Craig? Daniel Não. Craig, e a Nicole Kidman. Ah, tá. Assim, não é um bom filme, ele é um eu não filme lembro bem muito mais bem. ou menos. Eu acho que a gente já assistiu viu, esse, já né? viu todos. A gente só não viu então. dos anos 50. Uhum. Porque é muito difícil de achar o dos anos 50. Tem uma questão interessante que o dos anos 90, de 1993, ele é dirigido pelo Abel Ferrara, que não é um cara que costuma fazer filmes hollywoodianos. Uhum. Ele é um cara, assim, de um cinema mais marginal. E, cara, é um filme foda, assim, também. Ele se passa numa base militar e tal. O final dele é meio ruim, é o pior final de todos, eu acho. Mas ele é um filme bem interessante também. E o seu top 1, qual é? Meu top 1 As pessoas estão curiosas e eu também. é O Exorcismo de Emily Rose. Puta, eu tava imaginando que era esse filme. Mentira, sério? Ai, como eu sou previsível. Não, é porque eu conheço você e sei de coisas que te marcaram quando você Verdade. falou sobre a questão da narrativa. Aham, é verdade, é verdade. Então, esse filme me pega. Foi lançado, né, em 2005. E a gente tem episódio também. Tem episódio aqui no Terror Sem Medo. Pra mim, ele me marcou muito. Porque, cara, eu tenho medo de espírito, assim, sabe? Eu tenho medo de filmes de possessão, de espírito e tudo. Mas eu gosto muito de assistir, porque eu gosto de ter esse medo. Então, não é um que, ai, tenho medo, não assisto. Eu assisto, porque eu gosto de ter medo. Mas tem uma cena especificamente que eu tenho muito medo, que eu não olho, sabe? Eu vi quando eu assisti a primeira vez, assisti uma segunda vez, assisti de novo e olhei de novo, fiquei com medo. Mas assim, até hoje, eu não olho pra essa cena. A gente assistiu junto, né? Já, E eu não olhei. Várias vezes. Porque... Teve uma vez que a gente não terminou de assistir, porque a gente tava fazendo uma maratona. Acho que a gente até conta isso no episódio do podcast. É. Que a gente tava fazendo maratonas de filmes e a gente tava assistindo só filme de terror, filme de terror, filme de terror, filme de terror. E quando a gente foi assistir esse filme, teve um dado momento que a gente falou, cara, não dá. Não dá. Verdade. E aí, cara, é uma cena que ela aparece do lado da cama, no lado da cama dela mesma, assim, sabe? Mas ela tá dormindo com um amigo dela, tudo, porque ela pede pro amigo dela acompanhar ela no sono lá. Ela dorme, mas tipo assim, cara, ela acorda, ela tá toda estranha do lado da cama e travada com o olho preto, que é o olho que eu tenho medo, né? Que é de possessiva. Possessiva, de possessão. Eu não consigo, assim, sabe? É o momento que eu sei. E eu sei o tempo que ela dura, né? Então aí eu fico lá viradinha. Acabou, voltei. Então, cara, eu tenho muito medo. E qual é a sinopse desse filme? Erin Brunner, uma advogada ateia e pragmática, aceita defender um padre católico acusado de deixar morrer uma jovem que procurava exorcizar. Mas o ateísmo e cepticismo de Erin vão ser desafiados por diversos acontecimentos inexplicáveis. Eu achei interessante aqui, porque assim, aqui fala da jovem que procurava exorcizar. Então, assim, esse filme, ele é muito baseado, ele é muito mais um filme de tribunal do que de exorcismo em si. Mas é óbvio que o exorcismo faz parte do tribunal e tudo, então a gente vê tudo isso, né? Até porque ele é baseado numa história real que aconteceu com uma garota alemã e tudo, né? Então, que ela foi fazer faculdade fora e sofreu tudo isso. Então, tem toda uma questão, tipo assim, o tribunal realmente aconteceu na vida real. A gente fala sobre isso no episódio que a gente gravou, né? O filme ele é dirigido pelo Scott Derrickson, que ele também fez Telefone Preto, Doutor Estranho. Que também tem episódio aqui, o Telefone Preto. Telefone Preto tem. E Doutor Estranho e A Entidade.
E o roteiro é de Paul Harris Bardman e Scott Derrickson, né? O Paul Harris, ele fez o roteiro do Livrai-nos do Mal. Também tem podcast aqui. Também tem, né? O Dia que a Terra Parou. E no elenco tá a Laura Linder, que faz a advogada, né? A Jennifer Carpenter, que é uma atriz foda, né? Que tá nesse filme muito fodasticamente. E o Tom Wilkinson, que é o padre, né? Principal ali. E, cara, o que me chama muita atenção nesse filme é que o orçamento dele é de 19 milhões e ele arrecadou 145 milhões de faturamento mundial. É foda porque, tipo, o filme fez sucesso pra caralho, mas não dá pra criar uma franquia, né? É verdade, pois é. Mas, cara, pra mim o filme é aquilo lá ali, pronto, assim, sabe? Ele é fechado. Ele é um marco dos anos 2000, esse filme. Muito, muito. E uma curiosidade dele que eu achei interessante é que na audição da Jennifer Carpenter, a audição dela foi tão convincente e assustadora, assim, que o diretor, ele escalou ela ali naquele momento mesmo, assim, sabe? No teste ela já foi escalada. Então, pra quem tava na fila, ó, acabou. Ela fez igual a Maxine. Verdade. E eu espero que vocês tenham gostado das nossas recomendações, dos nossos top 3 filmes da vida até 2025, dia 3/4/2025, às 19h27. E porque vai mudar amanhã, vai mudar Ai, depois, com certeza. mas até a data desse episódio, esses são os filmes da nossa vida. Espero que vocês assistam os filmes, ouçam os episódios que a gente já fez sobre esse podcast. A gente deve fazer aí uma enquetezinha sobre esses filmes que a gente não falou, qual o próximo filme que a gente deve falar. E fiquem aí, porque a gente vai terminar de ler os comentários. E agora eu vou ler o comentário do episódio 91, sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. E pra quem chegou aqui e não conhece a gente, tá, veio aqui por um acaso, caiu por um acaso no YouTube, porque acontece, ou em qualquer outra plataforma, a gente fala de sexta-feira 13 a cada 13 episódios. E atualmente a gente tá no 7, né? A gente tá no 7. Então o próximo múltiplo de 13 vai ser o 104. 104. E a gente vai falar da parte 8. A gente tá falando da parte 7 aqui ainda. O Diego Fio comentou também, que ele também já comentou em outros episódios, então ele comentou no Spotify. Meu sexta-feira 13 favorito é o parte 6. Depois vem o 1, o 2, o 4 e o 3. Os outros eu assisto porque amo a franquia. Abraços. A gente também. Obrigado, Diego. Obrigada, Diego. É mais ou menos assim mesmo, né? Nossa lista. O próximo comentário vem do episódio 43, A Profecia, que foi o especial Mês das Crianças Malditas. Sim, no primeiro ano que a gente fez isso. É verdade. O Diego Fio também comentou lá no Spotify. No Spotify, ó. O Spotify. A Profecia, brincadeira. A Profecia, junto com O Exorcista e O Bebê de Rosemary, formam a trinca dos melhores filmes de terror sobre o capiroto e possessão. Eu acho que foram os episódios que a gente falou, né? Não, a gente Bebê de Rosemary a gente não falou ainda. Ah, tá, verdade. A gente falou sobre o Apartamento 7A, né? Uma vez. A gente não falou ainda sobre Bebê de Rosemary. Verdade. Mas, mano, real, é verdade. Esses 3 filmes formam essa trinca aí mesmo. Essa trindade. Trindade do mal. Trindade do mal. E no episódio 42, a gente falou da Cidade dos Amaldiçoados, onde a gente também, onde esse episódio também faz parte do mês das crianças malditas. Quem comentou foi a Luciana, lá no Spotify. Ela comentou: o bebê que morre é o que nasceu da Virgem. O antigo preciso ver. Como a gente assistiu esse filme faz muito tempo, eu não lembro sobre o que seria. Mas a gente deve falar sobre alguma morte de algum bebê, né? É verdade. Eu não sei se ele é sacrificado, eu não lembro. Eu não lembro. Mas mesmo assim, muito obrigado. Mas, cara, dá vontade de ver de novo, pra poder ver, né? Eu gosto dos comentários por causa disso, porque o povo comenta umas coisas que às vezes eu não lembro do episódio. Mas a gente reouvindo o episódio, a gente sabe o que a gente comentou. Verdade. Mas, Luciana, obrigado pelo seu comentário. Obrigada, Luciana. E no episódio 26, sexta-feira 13, parte 2, o Diego Fio, ó, fã de sexta-feira 13, comentou aqui: faz podcast sobre o The Burning 1981 e Sleepaway Camp.
ou Acampamento Sinistro, de 1983. São 2 slashers super divertidos. Ó, Diego aqui deu Já ideia fiz de recomendações. 2 recomendações aqui. Muito bom. Lá no finalzinho da leitura de comentários, a gente bate a listinha do que falta. A gente sempre faz isso. É verdade. Então, já entrou na listinha. E esse foi o último comentário que a gente recebeu. O próximo vai ser e-mail. É só um e-mail. A gente recebeu um e-mail e foi um prensadão. É. Segundo o remetente E do e-mail. O e-mail veio assim, prensadão. Prensadão do Miagão. Amei, gente. Que é o Miag, né? Nosso comentador também recorrente, né? Aham. Ele às vezes manda um e-mail pra gente com um prensadão que a gente adora. Uhum. Nessa cartinha vou comentar uns episódios que guardei para quando visse os filmes. Começando com Sorria 2. Eu já adorei o primeiro filme e o segundo não foi diferente. Eu assisti com um sorriso no rosto. Olha aí, hein? Irônico. A nossa princesinha Jasmine... Ah, tá, entendi. Aham. Arrasando na atuação. Gostei demais dela nesse filme. E que final foi aquele? Só lembrei do bordão e agora fudeu. É verdade, ó. Aham. Que ele lembrou aí. Aí, ó. É por isso que a gente criou isso, né? Porque É sempre verdade. quando acontece uma Cara, parada, porque a gente fala, aquele final foi muito e agora fudeu, "É né? verdade." O nível 2 do prensadão dele, ele vai falar do Não Solte. Eu gostei do filme, mas acho que a história funciona melhor se fosse vista como algo mais alegórico. Até porque muitas coisas ficam para a nossa interpretação. E para mim, o ouro do filme é esse. Cada pessoa vai ter uma visão da história e isso pode gerar discussões bem legais, assim como foi o episódio. PS. Quando a Cal mencionou Ruth e Raquel, eu quebrei. Eu não lembro do que você comentou, É que já faz porque tempo. tem os meninos lá, né? Tem o irmão bonzinho e o irmão que é, tipo assim, meio que ele se desvirtua e tudo, né? Então aí vira meio que um Ruth e Raquel ali. É verdade. O nível 3 do prensadão do Miagão é Herege. Baita filme. Toda a tensão que vai se criando me deixou compenetrado na história do início ao fim. Muito se deve aos atores que estão realmente ótimos. A garota de óculos eu também não conhecia, adorei a personagem dela, inclusive. Gostei que ela solta umas referências de cultura pop e achei divertido. Quando ela vira o L do Death Note e começa a desmascarar o Hugh Grant é muito bom. Pior, né? Verdade. Legal. Ai, ai. E a última camada do prensadão do Miagão é Long Legs. 2.4, esse foi o filme que mais me deu medo. Eu não sabia da história real da garotinha com a boneca. Que pesado. Eu acho que foi alguma coisa que a gente deve ter comentado da... Ah! É da Ramsey, daquela garota que ela faleceu e até hoje não foi resolvido esse caso, que os pais dela fizeram uma boneca pra ela e tal, em formato real, e ela faleceu. O filme tem uma inspiração ali nessa história, é isso mesmo. Só deixa o filme com o ar mais perturbador agora, essa história no caso. Aham. Bem legal isso que o Fábio falou sobre a forma de filmar os personagens andando. Eu tive muito essa sensação mesmo de parecer um jogo em certos momentos. Tipo Alan Wake ou Resident Evil. Com a câmera sobre o ombro da pessoa. Eu não tinha reparado que isso se tornou uma tendência. Interesting, como diz a Cal. É legal que o Miyagi usa as referências. É verdade, é verdade. E daqui no YouTube, né? Pra quem tá assistindo no YouTube, a gente fez um short explicando visualmente sobre o que eu comentei, né? Cara, bem legal. É isso, gente. Valeu. Valeu você, Miyagi. Muito bom, cara. Seu e-mail. Eu gosto de ler uns e-mailzão grandão assim. Eu também gosto. É bem legal, é bem gostoso. E é gratificante, né? Sim. Sei lá, tipo, a pessoa abre o e-mail. Não, escreve. a gente sempre lê os comentários e os e-mails. Assim, em algum momento a gente não vai conseguir mais de ler todos, né? Mas a gente vai sempre se esforçar para fazer isso. Porque todo mundo que comentou, que escreveu, que gastou um tempinho da vida dela para ir lá escrever. E não custa a gente gastar um tempinho aqui
vir e comentar, cara. Não Aham. custa. É uma retribuição. Por isso que a gente decidiu, né, fazer esse episódio 100, que é especial pra gente e especial pra vocês também, que sempre estão comentando e tudo, né? Exatamente. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa leitura de e-mails gigantesca aqui, gostosa, porque a gente gosta muito de ler, viu? Isso aí. Alguns a gente já comentou lá, né, já respondeu e tudo. Outros a gente deixa pra ler aqui pra gente responder no ar. Isso aí. A gente sabe que tem gente que não gosta de leitura de e-mails, tudo bem, isso faz parte de quem gosta do podcast, né? Mas o importante é se você tá aqui, deu um view pra gente, deu um like, comentou e tudo mais, deu um engajamento, já tá bom demais. Perfeito. E agora, só para a gente se despedir, a gente tem as nossas pendencinhas aqui com os nossos ouvintes, né? A gente já matou algumas pendências ali, né? Mas a gente ainda tá devendo ali o Bruxa de Blair 2016, Feriado Maldito, gameplays, que a gente já prometeu que vai fazer gameplays. A gente tá se preparando, iria sair agora no final de março, não deu por conta dos problemas de saúde que eu estou tendo aí, então não tô tendo muita cabeça para fazer isso agora. Não tô mal, gente, é só... É de boa, viu, coisa gente? tranquila, é só porque, né, acabou ocupando um pouquinho da mente da gente. Tem a Hora do Espanto 2 pra falar, tem uma série chamada Sentence of Horror. Two Sentence of Two Horror. Sentence of Horror. Tem o Strange Darling, que inclusive está no cinema agora pra assistir. Ah, né? boa. E agora entrou o The Burning e o Sleepaway Camp. A gente chegou ao final do episódio 100. Né? Obrigada por terem chegado até aqui com a gente. Muito obrigado a você que fez o download, que assistiu o vídeo até o final. E não serão todos os episódios em vídeo, a gente já tá avisando. Quando puder, a gente vai fazer em vídeo, né? Tanto que o 101 já está gravado e ele não é em vídeo. Ele não é vídeo. Então, muito obrigado novamente. Muito obrigado a todos que escreveram, todos que gastaram um tempinho. Se inscreve aqui no canal também, aproveita para se inscrever aqui. Aperta o sininho também, porque a gente sempre tem os episódios que estão saindo aqui no YouTube, né? Apesar de não ser em vídeo, a gente coloca os áudios aqui, a gente disponibiliza os áudios aqui. Então assina aqui para vocês terem diariamente conteúdo, né? A gente produz shorts, né? A gente lança aí 3, 4 shorts toda semana, né? Tem os stories, tem os reels, tudo que sai numa rede sai nas outras. A gente não produz nada exclusivo, né? É Porque verdade. A gente não tem tempo para isso. Verdade. E é isso, até semana que vem. Até semana que vem.